Olá, você está no programa Alma Querida. Alegria imensa estar com você. Nesse programa nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados pelos nossos queridos amigos. E o primeiro e-mail nos pergunta por que o mundo está cada vez pior. E a pessoa diz: Doutor Adão, a doutrina espírita ensina que os espíritos não retrocedem, apenas estacionam ou evoluem. Sendo assim, por que então o mundo está cada vez pior? Quem mandou o e-mail foi o Vitor, de Caxias do Sul. Vitor, que pessimismo, hein, amigo? Hein, meu irmão? Quem foi que disse para você que o mundo está cada vez pior? Por que você acha que o mundo está cada vez pior? Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiação. No planeta de provas e expiação, estão encarnados os espíritos que trazem em si mais mal do que bem. E como é que é feita a evolução desses espíritos? Eles vêm, eles de alguma forma agem, agindo eles entram na lei de ação e reação, na lei de consequência, na lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que você semeia você vai ter que colher. De alguma maneira eles vão fazendo com que o mundo fique repleto das consequências dos atos do passado. Mas a evolução também é uma lei, e ela é insofismável e ela é inafastável também, não pode ser afastada. Então, você vai estar progredindo. Por quê? Quanto mais nós agimos, mais nós aprendemos. Então, você disse que o mundo está cada vez pior. Será, meu querido, que você ter literatura para estudar é o mundo ser pior? Será que você não precisar mais de um correio feito de diligências ou a cavalo ou de navio, isso não é evolução? Você ter rádio não é evolução? Você pegar a rádio Boa Nova ou a TV Mundo Maior não é evolução? Não é o mundo estar melhor? Você ter a aventura de ter nascido depois de um Gutenberg que veio aqui e inventou a imprensa, não é uma evolução? Você ter a aventura de estar vivendo depois do Graham-Bell e, portanto, você fala no telefone, fala no celular, você se comunica com todo mundo à sua volta, você entra numa porção de redes sociais, hoje tem até redes sociais, isso não é evolução, é o mundo estar pior? Outra coisa a mais, você quando nasceu, você não disse se é casado, se é solteiro, quantos anos tem, mas você quando nasceu tomou vacina, você se livrou de várias moléstias que poderiam te atacar, graças ao Pasteur e outros gênios da imunologia. Será que isso também não é evolução? Isso é o mundo ser pior? Você antes, lá no passado, se você nascesse numa comunidade que tivesse uma montanha do lado, um rio do outro lado, um deserto do outro, você ficaria ilhado, morreria na Idade Média aos 35 anos, deixando 5 filhos, você ia ter feedback no plano espiritual e morreria analfabeto. Hoje, é até impossível, com os recursos televisivos, de comunicação, de rádio, de telefonia e tudo, que você seja capaz de morrer analfabeto. Mesmo que você não vá na escola, você acaba aprendendo alguma coisa. E você diz que o mundo está pior? Então eu tenho que deduzir que você está querendo falar outra coisa. Os seres humanos parecem piores. Por quê? Porque ainda falta para todos o conhecimento da lei de evolução, da lei de Deus, da lei espiritual, que está escrita onde? Como os espíritos disseram a Allan Kardec, está escrita na consciência. Então, à medida que nós vamos evoluindo através dos séculos, através dos milênios, depois de muitas encarnações, os espíritos vão aprendendo muita coisa. E é claro, eles começam a fazer coisas que são indevidas. O comportamento fica inadequado. Mas isso não significa que o espírito não tenha evoluído. Ele evoluiu pelo menos em conhecimento. Então você está falando do desenvolvimento moral. O desafio do desenvolvimento moral é muito grande e nós estamos chegando ao momento em que aqueles que não tiveram o desenvolvimento moral, ou senão o que no espiritismo se costuma dizer de reforma íntima, não poderão mais ficar aqui no planeta. Então serão degradados para planetas mais inferiores. Aqueles que não cumprirem a lei de Deus não poderão ficar aqui, irão para planetas inferiores. Nesses planetas inferiores,
que é o lugar que diz assim, a Geena, ou senão os mundos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes. Esses mundos inferiores, se nós formos para lá, depois de termos vivido aqui, e não termos nos adaptado, porque nós temos o desenvolvimento tecnológico, intelectual, mas não temos o moral. Se não pudermos ficar aqui, nós iremos para um planeta inferior, que terá a condição que tinha a Terra quando estava na Idade da Pedra, porque nós já passamos por este estágio. Só que quando nós chegarmos lá, nós seremos os grandes inventores daquele planeta. Então você vai descobrir vacina lá, você vai estar morrendo de fome de um lado do rio e do outro lado tem árvores frutíferas. E você sente que vê que lá tem frutas, mas você não pode passar por causa do rio. Aí você vê um tronco passando e você já tem um insight, porque você já viveu aqui, do que seja uma canoa. E é claro, você vai pegar um pedaço de pau ou um gancho qualquer e tentar puxar aquele tronco de árvore para perto de você. Vai montar nele e vai atravessar o rio, usando uma espécie de vara como leme. E vai pegar frutas do outro lado. Você daqui a pouco terá inventado a canoa lá. E assim vai acontecer. Todos aqueles que forem degradados daqui estarão lá fazendo um trabalho de ajuda àquele mundo. Como muitos espíritos fizeram um trabalho de ajuda aqui ao nosso mundo. Então, o mundo não está nessa situação que você diz que o mundo está pior. Agora, vamos verificar, por que é que parece que o mundo está pior? É porque à medida que o mundo vai evoluindo, as entidades que estavam no plano astral e que eram entidades inferiores e que não tinham permissão para encarnar, começam a encarnar num número cada vez maior. Isso traz algumas consequências. A primeira delas é o aumento da população do globo. Aumenta assustadoramente. Só que esses espíritos já estavam no plano espiritual. E por que é que pode aumentar a população do globo com pessoas que têm em si um desenvolvimento moral tão inferior? Exatamente porque o planeta está mais evoluído e é capaz de suportar mais, de lidar de uma maneira mais adequada com essas coisas negativas que são o comportamento, muitas vezes o nosso comportamento, o comportamento dos encarnados. Por quê? Porque não temos o desenvolvimento suficiente. Nós queremos fazer a coisa que possa nos trazer o máximo de alegria, de satisfação agora, sem levar em consideração o nosso desenvolvimento moral ou espiritual. Então, se você está nesse tipo, sabe que tem que ficar preso de alguma maneira aqui no planeta, ou senão num planeta inferior, você vai ser degradado, se não puder ficar aqui. Se não preencher esses requisitos que eu terminei de enumerar, não pode fazer parte, vai ser uma espécie de arquivo que não pode fazer parte do seu computador. Então, qual é a atitude que se deve tomar? Aquela que nós já dissemos há alguns minutos aqui. Você estudar o máximo que você puder de doutrina espírita e amar o máximo o seu semelhante, ou seja, trabalhar o mais possível a benefício do próximo. Nosso outro e-mail diz que é uma pessoa que diz que escuta sempre um espírito desencarnado que causa dor e prazer. E a pessoa diz que gostaria de saber se é possível um espírito desencarnado me causar dor e prazer em algumas partes do corpo. Frequento o núcleo kardecista e tenho mediunidade, psicografia e psicofonia. Escuto sempre esse espírito desencarnado. Queria saber a causa desses choques ou dessa energia e se eles podem me fazer mal. Obrigado desde já, essa pessoa é do Brasil, mas não tem o nome. Bem, é claro que um espírito inferior pode causar, sim, esse desconforto, um desconforto no plano material. Pode fazer você sentir determinada dor no corpo. É tão comum no centro espírita, uma pessoa chega com uma certa dor, toma um passe e depois começa, nossa, não tem mais nada, não sinto mais nada. O que era, afinal de contas? Uma sintonia da pessoa com esse espírito. Por outro lado, os espíritos inferiores, eles se aproximam, eles sempre fazem eclodir em nós aquilo que está defeituoso em nosso perispírito. Agora há pouco, nós falamos sobre a questão de que alguém está vivendo e de repente entra numa sintonia mais elevada. Se entra nessa sintonia mais elevada, estabeleceu essa sintonia, pode perder. De repente,
entra em contato com uma balada ou com uma situação qualquer, um ambiente inadequado, e perde a sintonia espiritual superior. Aí fica numa sintonia espiritual inferior. É claro que se fica numa sintonia espiritual inferior, pega um espírito que tem algum problema ou desencarnou com algum problema físico, você vai sentir sim, no seu corpo, os problemas daquele espírito. Por outro lado, tem a pergunta principal que você fez, se é possível o espírito te causar algum desconforto. Mexer no seu corpo, por exemplo, é possível sim. Em alguns casos isso é possível. E por que é possível? É possível porque a pessoa que está encarnada tem uma relação muito íntima com esse espírito que está desencarnado. Então, é como se o encarnado chamasse, né, invocasse o espírito desencarnado para fazer determinadas atividades, desempenhar determinadas atividades no corpo físico do encarnado que faz com que ele se sinta ou tendo um choque, ou ele recebendo uma vibração pesada, ou ele fica com muito sono, ou senão ele fica agitado, irritado com alguma coisa. Ou seja, ele está naquilo que nós falamos, que é a galera da cruzeta, a turma que está no segundo palco, nos observando, e que eles querem nos manter nos barbantinhos deles. Então, o que é que nós temos que fazer? O máximo de esforço para não cairmos nesses barbantinhos. Vamos ver qual é o próximo e-mail. A pessoa diz que já recebeu vários convites para realizar casamento e não aceitou. E diz, doutor Adão, sou orador em uma casa espírita aqui em Belo Horizonte e já recebi vários pedidos para realizar casamentos, mas não aceitei, obviamente. Gostaria de saber sua opinião sobre o assunto. Obrigado e um grande abraço. Cláudio, o Cláudio é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bem, Cláudio, você já foi convidado para fazer casamento, né? Quantas vezes eu também já fui convidado? E olha, eu não faço casamentos também, não tem cabimento a gente fazer casamento. Seria instituir um ritual, se bem que algumas pessoas até que estão reivindicando que o espiritismo possa fazer isso e ter validade em cartório. Porque se você casar na igreja, vai ter validade no cartório. Se casar no cartório e não na igreja, também vai ter validade do mesmo jeito. Então, há alguns líderes espíritas pedindo para que eles sejam também considerados missionários com a condição de realizarem, né, casamentos. Eu já fiz isso várias vezes, mas não quer dizer, eu não caso. Eu só faço isso se o padre estiver presente. Então, a gente leva um equipamento de fazer esta exibição, mas só faz depois que o padre tiver feito o casamento ou que o juiz de casamento tiver oficializado o ato. Aí o que a gente faz é uma palestra explicando qual é a condição de um relacionamento, o que leva as pessoas a se relacionarem e o que um tem que aprender com o outro. O que é o desenvolvimento da paciência, o desenvolvimento da tolerância, o que é a convivência. Porque uma das coisas mais difíceis, nós já explicamos em outros programas, é a convivência a dois. É o trabalho de levar adiante uma relação conjugal. E quando nós falamos isso, nós explicamos que você traz para o relacionamento conjugal, que é um dos mais estressantes aqui no plano material, é mais estressante do que você se relacionar com a sua mãe, com seus irmãos, na rua. O mais estressante dos relacionamentos é o relacionamento conjugal. Porque você volta todos os dias para verificar, né, a imagem da mesma pessoa que te magoou de manhã ou te magoou antes. Você dorme na mesma cama, então não é fácil. Por isso que você vê alguns casais que dormem separados, em quartos diferentes. E quando você chega para esse relacionamento, você já traz o relacionamento que você tem com Deus, você traz o relacionamento que você tem com os espíritos, e você traz o relacionamento que você tem com você. Conforme nós já explicamos, acho que até nesse programa de hoje, já falamos sobre isso. Então, é muito importante ter em mente que o outro também, ele está na sua vida para ele servir de uma espécie de cestinha de lixo. Nós já falamos hoje como é que nós temos muito mais lixo do que coisa boa. E a sujeira que nós temos em nós exteriorizamos num mecanismo de defesa. Qual é o mecanismo de defesa? Via de regra, esse mecanismo de defesa que nós temos
é o relacionamento que nós temos conosco mesmos, né? Como é que você se considera? Como é que você se acha? Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltaremos para dar continuidade ao nosso programa.